Oi, oi, pessoal! Hoje a gente inicia uma nova temporada aqui nesse canal, né? Que antes era só a Sun Surgery. Agora a gente vai começar também alguns vídeos de riquíssima qualidade, de alta relevância sobre harmonização orofacial. Eu sou a doutora Carol Souza, sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial e quero trazer aqui para vocês alguns assuntos, né, muito importantes dessa especialidade que é muito vasta. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre reconstituição, a diferença de reconstituição seca e reconstituição convencional, né? A reconstituição tradicional ou molhada, como a gente conhece. E o que é mais difícil de entender nesse assunto, que gera uma confusão, que inclusive lá no meu começo, né, na especialidade, era algo que me gerava muita dúvida, não era só a reconstituição, né? Era a diferença de uso das seringas. E aí a gente vai explicando para vocês aqui durante o decorrer do vídeo. Tá? Primeiro ponto que a gente tem que diferenciar, que tem que tirar da nossa cabeça. O termo correto é reconstituição, não diluição. Reconstituição é quando a gente usa um solvente em um soluto, ou seja, a gente usa o soro fisiológico dentro de um pó liofilizado, que é o que vem no frasquinho de toxina botulínica, para tornar esse medicamento viável para aplicação. Quando a gente fala de diluição, a gente fala de usar uma hiperdose de soro fisiológico, que está errado, tá? Tanto se você for falar para o seu paciente, tanto para alunos, enfim, é um termo incorreto. Então, primeiro de tudo, o termo certo é reconstituição. E a gente vai esclarecer aqui todas as dúvidas em relação a isso, principalmente porque a reconstituição da sua toxina está totalmente ligada com o resultado que você vai oferecer para o seu paciente, tá? Então, se o seu paciente vai ficar satisfeito, se não vai, se a forma que você planejou ali aquelas aplicações, tudo isso tem muito a ver com a reconstituição. Primeiro porque o halo de ação da aplicação da toxina botulínica muda quando a gente usa uma reconstituição seca ou uma reconstituição molhada ou convencional, né? O halo de ação, na verdade, é o espalhamento daquela toxina botulínica quando a gente faz a aplicação. E o que que esse halo de ação tem de importância para a gente? O que que a gente precisa saber? O perigo de um halo de ação muito grande é pegar um músculo adjacente que a gente não quer, por exemplo, o zigomático maior e o paciente ficar com um sorriso assimétrico, ou então a gente pitosar a sobrancelha do paciente, ou uma pitose palpebral, e a gente sabe que a toxina botulínica não tem nada hoje que a gente conheça, né? Nenhum artigo científico trouxe isso sobre algo que reverta os efeitos da toxina botulínica. Então, é um paciente que vai assim ficar com raiva de você se você errar nisso. E o halo de ação dessa toxina tem muito a ver com a reconstituição. Claro, não só isso, a velocidade que você aplica e a quantidade de produto que você coloca, né, a quantidade de unidades que você coloca por ponto, também influencia muito o halo de ação. Vamos lá, os materiais que a gente precisa para fazer essa reconstituição: gaze, soro fisiológico estéreo, tá, gente? E uma coisa, o soro ele precisa estar refrigerado, de 2 a 8 graus. Se o soro estiver quente, a gente não pode usar ele precisa estar refrigerado. Seringa de 5 ml ou então de 3 ml, eu prefiro o Luerlock, que é aquela que tem rosca, que a gente consegue rosquear mesmo a seringa, para poder a gente não ter nenhum extravasamento de soro, enfim, porque tem um vácuo dentro desse vidro que puxa o êmbolo, então se ela é rosqueável é mais difícil de ter algum problema, né? Durante o manuseio, uma agulha 22G que tem a haste cinza ou então aquela que tem a haste lilás, que é um pouquinho mais grossa, e a toxina botulínica. Das seringas a gente vai falar mais à frente, tá? Então, qual é a diferença da reconstituição seca para a reconstituição convencional ou molhada? Primeira coisa, a reconstituição seca, a gente trabalha com 1 para 1. 1 de soro para 1 de toxina. Reconstituição molhada, 2 para 1. 2 de soro para 1 de toxina. Isso vai ficar mais claro para vocês aí ao decorrer do vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, difusão da toxina botulínica, eu coloquei esse artigo aqui para vocês, não é o foco do vídeo, tá, gente? Mas nesse artigo é bem legal para a gente entender sobre o halo de ação, a difusão da toxina botulínica, que ocorre tridicionalmente, como eu falei para vocês, existem alguns fatores que vão influenciar no halo de ação, tá, dessa toxina. Mas nesses dois últimos tópicos, reconstituição seca, ela é mais concentrada, então ela é mais potente e segura, porque eu corro menos risco de pegar um músculo que a gente não quer. A convencional, a gente tem um maior halo de ação por usar mais diluente, mais soro. Então, pode afetar músculos indesejados, que é o que eu não quero para o meu paciente. Vamos lá, reconstituição convencional. Coloquei aqui para vocês dessa fórmula de 1
para 2, né? 2 de soro para 1 de toxina. Se eu tenho um Botox, vamos lá, de 50 unidades, que é esse Botox aqui, a gente vai usar 1 ml de soro, então a gente dobra a quantidade de soro. Se a gente vai usar uma toxina de 100 unidades, a gente dobra a quantidade de soro, usa 2 ml e assim por diante, tá? De 200 unidades, 4 ml. Para vocês verem, reconstituição não é algo complicado. A gente usa essas fórmulas convencional, 2 para 1 e seca, 1 para 1. Reconstituição seca, se a gente está aqui com uma toxina de 50 unidades, a gente vai usar meio ml de soro, então já diminui, né? Se a gente tem uma toxina de 100 unidades, a gente vai usar 1 ml de soro e assim por diante. 200 unidades, 2 ml de soro. O que começa a complicar é isso aqui agora. Eu tô com 2 seringas, eu vou tirar aqui da embalagem para vocês olharem a diferença entre elas. Aqui na telinha vai mostrar para vocês 3 tipos de seringa, de 30, 50 e 100. A que a gente mais usa é 50 e 100, tá? E elas são graduadas de uma forma diferente. O que que é graduação? Graduação são esses tracinhos que tem aqui nas seringas, a quantidade de tracinhos são diferentes nas duas seringas. Primeiro, a de 30 e a de 50, elas são graduadas da mesma forma, ou seja, a cada tracinho, na de 50, eu vou ter uma unidade. Ou seja, toda vez que você colocar o êmbolo ali, a cada tracinho você tem uma unidade. Se você olhar a quantidade de tracinhos que tem nessa seringa de 50, tem 50 tracinhos. Tá? Se você puxar aqui tudo de soro, de botox, enfim, de toxina, você tem meio ml, tá? Então, recapitulando, na seringa de 50, a cada tracinho eu tenho uma unidade, tá? E ao total aqui dessa seringa eu tenho 50 tracinhos, ok? Vamos lá, se você não entendeu, volta um pouquinho, que essa parte é importante da gente compreender. O que que muda agora na seringa de 100 unidades ou de 1 ml? Porque se eu puxo aqui, tudo isso aqui até o 100 eu tenho 1 ml. Qual que é a diferença dessa seringa? Por que que ela causa uma confusão maior? Porque a cada tracinho nessa seringa eu tenho 2 unidades. Se você contar quantos tracinhos tem nessa seringa de 100, a gente tem 50 tracinhos, tá? Então, a cada tracinho eu tenho 2 unidades. Ela é graduada de uma forma diferente da de 50. Vocês vão ver como que causa uma confusão dependendo da reconstituição que você vai fazer. A forma de uso delas muda, né? Coloquei aí para vocês na telinha a diferença. Na seringa de 100 unidades, de 0 a 0,1, eu tenho 5 tracinhos e tenho 10 unidades. Na seringa de 50, de 0 a 0,1, eu também tenho 10 unidades, mas eu tenho 10 tracinhos. Conseguiram perceber a diferença? A quantidade de tracinhos aumenta. Coloquei um exemplo aí para vocês, na seringa de 100 unidades e falando de uma toxina de 100 unidades, que é o que a gente mais usa. Se eu faço uma reconstituição seca, ou seja, se eu tenho 100 unidades, eu coloco 1 ml de soro. Como que vai funcionar o uso dessa seringa aqui? Vamos lá. A cada 0,1 ml eu vou ter 10 unidades e a cada 0,02 ml eu tenho 2 unidades. Calma, calma. Ou seja, se eu quero usar 50 unidades no meu paciente nessa seringa fazendo uma reconstituição seca, eu vou puxar até os 50. E a cada tracinho eu vou ter 2 unidades. Se eu quero usar 100 unidades, uma suposição, tá? Eu vou puxar até o 100, falando da reconstituição seca. Outro exemplo. Se eu faço a reconstituição convencional numa toxina de 100 unidades, o que que vai mudar aqui? Se eu coloco mais diluente, eu diminuo a concentração de toxina botulínica, não é verdade? Então vai mudar o que a gente vai fazer aqui. A cada 1 ml, ou seja, se eu puxar tudo isso aqui na seringa de 100 unidades, eu vou ter 50 unidades. Ou seja, eu diminuo a metade, tá? Por exemplo, reconstruir de forma convencional. Coloquei 2 ml no Botox de 100 unidades e eu vou usar 50 unidades no paciente. Então, eu vou puxar até o 100. E cada tracinho vai equivaler a 1 unidade. Isso se você fizer a reconstituição convencional, tá? Então, isso que muda. Se você for usar 50 unidades na seringa de 100 e fizer reconstituição convencional, você puxa até o 100. Por isso que a gente precisa padronizar as seringas que a gente vai usar.
É a melhor coisa que a gente faz para a gente não se confundir durante os atendimentos, tá? Coloquei um exemplo para vocês, vamos lá, que eu acabei de falar, mas recapitulando. O paciente vai precisar de 50 unidades. E se a reconstituição for convencional e eu diluir aqui, reconstituir, olha aí como é força do hábito, né? Se eu reconstituir a toxina de 100 unidades para 2 ml e eu for usar 50 unidades para o paciente, eu vou puxar até os 100 e cada tracinho vai equivaler a 1 unidade. Vou usar a mesma seringa e fazer reconstituição seca. Usei 1 ml numa toxina de 100 unidades e eu vou usar 50 unidades no paciente. Como que eu vou fazer? Eu vou puxar até os 50 e cada tracinho vai equivaler a 2 unidades. Então, o que é melhor da gente fazer? Se eu for usar a reconstituição convencional, é melhor eu usar a seringa de 100, porque na seringa de 100, usando esse tipo de reconstituição, cada tracinho vai equivaler a 1, tá? Se eu for usar a reconstituição seca, tá? É melhor usar a seringa de 50, porque cada tracinho equivale a 1. Por exemplo, se você quiser fazer 5 unidades no prócero, se você for usar a seringa de 100 e fizer a reconstituição seca, você precisa deixar o êmbolo entre um tracinho e outro. E isso confunde a cabeça na hora de você contar as unidades que você está colocando ali, né? Então, a melhor coisa é você padronizar a sua seringa. Isso que confunde um pouquinho. Então, vamos lá. Reconstituição convencional, melhor utilizar a seringa de 100 unidades. Reconstituição seca, é melhor utilizar a seringa de 50 unidades. Eu confesso para vocês, hoje eu uso reconstituição seca e uso a seringa de 100 porque eu me acostumei, tá? Para mim é a melhor forma. Coloquei aqui para vocês novamente, explicando, né? Cada traço na seringa de 50 e na de 30, eu tenho um tracinho, é isso que muda da de 100, tá? Então, pessoal, foi isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tentei falar tudo sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Já te peço aí para seguir a gente, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram, tá? Vai aparecer aqui na descrição do vídeo e na telinha também para vocês. Tô sempre falando de harmonização e vou trazer bastante conteúdo legal para cá. E vai ter live também de procedimento, tá, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!